Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos para a gravação de mais uma aula. Estamos nas últimas aulas, né? Aula 8, alteração de valores, tá? Acréscimo e diminuição. A aula é bem curtinha, vocês vão ver, e vai servir tanto para a turminha mais nova aí, para a turminha dos adultos, dos jovens, dos adultos, ok? Então vamos lá. Nós vimos na aula passada sobre ligadura, né? Que é uma forma de alterar o valor da nota. Então, a gente consegue alterar com a ligadura de valor, por exemplo. Então, quando a gente faz uma ligadura de valor, a gente aumenta o tempo da nota, de execução da nota, certo? Agora, existem outras formas também de aumentar o tempo da nota, né? Aumentar ou diminuir. Então, a gente tem alguns sinais, que são essas sinais de alteração de valores, né? Então, existem alguns sinais que são utilizados para alterar o valor de uma nota, né? Tanto aumentando quanto diminuindo o tempo que ela é executada. Então, nós temos o ponto de aumento, o duplo ponto de aumento, a fermata. Vocês já viram, inclusive, a fermata no Bona, já as primeiras lições do Bona, você já vê uma fermata. E também temos um U de diminuição. Quer ver? Vamos rapidinho aqui para vocês verem. Olha lá. Podemos prolongar a duração de um som colocando um ponto de aumento, esse pontinho colocado ao lado direito da nota, tá? Quando a gente coloca do lado direito da nota, nós estamos aumentando o valor dela. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma nota de uma semínima, né? Que num 4x4 a gente toca ela um tempo, certo? Quando eu coloco um pontinho de aumento aqui do lado dessa nota, eu estou aumentando o valor dela, metade dela. Qual que é a metade da semínima? Não é uma colcheia? Lembra, ó, uma semínima é igual a duas colcheias. Então, metade dela é uma colcheia. Então, é como se eu estivesse fazendo uma semínima mais uma colcheia. É isso que aumenta esse ponto, tá? Então, ó, o ponto de aumento pode ser colocado também nas pausas, obtendo o mesmo efeito. Então, ó, a gente pode colocar tanto um pontinho de aumento em uma nota, num valor positivo, quanto a gente pode colocar também um pontinho de aumento aqui em uma pausa, tá? Quanto tempo que aumenta? Ele sempre lembrando, ele vai sempre aumentar metade do valor dela. Se ela vale um tempo, o pontinho vale meio. Então, a gente vai tocar 1,5. Então, é o que vocês estão vendo aqui, ó. 1 mais meio, 1,5, tá? A mesma coisa, se tiver um pontinho de aumento numa pausa, é só como se fosse metade. Então, você pegaria uma pausa de um tempo mais uma pausa de meio tempo. Então, é um tempo e meio, tá? De pausa, tá? Então, essa é uma das formas, a primeira forma aqui de aumentar o valor da nota é o ponto de aumento. Vamos ver o outro aqui, ó. Duplo ponto de aumento, olha que legal. Colocando-se dois pontos à direita da figura, né? Então, o primeiro pontinho aqui, ó, ele aumenta metade do valor. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós temos uma nota, lembra, uma mínima. Digamos que ela vale 2. O primeiro ponto de aumento aumenta quanto dela? Aumenta 1, que é metade dela. Então, é como se eu tivesse uma figurinha dessa aqui, ó. Lembra, uma mínima é igual a duas semínimas. A gente aprendeu nas aulas passadas. Então, essa aqui é metade dela. Então, o primeiro ponto vale essa aqui, e o segundo ponto vale metade do primeiro ponto. Então, se esse aqui é metade desse, qual que é a metade da semínima? É a colcheia. Então, é como se eu tivesse, né, ao tocar essa figura com dois pontinhos de aumento, é como se eu estivesse tocando 2 mais 1 mais meio. 2 mais 1, 3 mais meio, 3,5. Quanto tempo eu vou tocar essa nota aqui? Durante 3 tempos e meio. Tudo bem? Então, ó, a gente tem um ponto de aumento, ele só aumenta
metade. E o duplo ponto de aumento, o primeiro aumenta metade, o segundo aumenta metade do primeiro ponto. Parece complicado, mas não é, tá? Quando vocês forem tocar, você sempre vai ver, vocês vão sempre perceber que a soma sempre vai dar, se for um compasso 4x4, sempre vai dar 4. Não pode passar de 4, tá? Vamos mais uma forma de alterar o valor. Então, a gente tem o ponto de aumento, duplo ponto de aumento, a gente está aumentando. Agora, se a gente quiser diminuir o tempo da nota, a gente pode colocar um pontinho. Só que lembra, esse pontinho não fica mais do lado. Ele fica embaixo ou em cima. Se a nota estiver com a cabecinha aqui para cima, fica em cima da nota, tá? Então, pode-se diminuir o tempo de duração de um som colocando-se um ponto na extremidade da cabeça da figura. Neste caso, diminuído o seu valor pela metade. Então, se eu tenho uma nota de um tempo, digamos que aqui vale um tempo essa semínima, se eu colocar um pontinho sobre a cabeça dela aqui, eu vou diminuir metade. Então, eu vou tocar uma nota metade. Só que o que eu tenho que preencher o restante do tempo? Com a pausa equivalente. Então, se eu toco aqui meio tempo, eu tenho que preencher esse outro tempo aqui com meio tempo aqui de pausa, tá? A mesma coisa aqui, se eu colocar em cima de uma pausa de uma nota de meio tempo, eu coloco um ponto de diminuição, ou também chamamos de staccato, né? Eu vou tocar essa nota aqui, metade do valor dela. Metade de meio é 1/4. E aí a outra metade, ou seja, mais 1/4, eu substituo por uma pausa, tá? Como é que fica? Vai ficar bem curtinho a nota. Então, em vez de a nota aqui, por exemplo, a nota aqui de um tempo, a gente não faz assim, ó, tá. É um tempo, ó, desceu a mão e subiu. Isso é um tempo. Se eu for fazer estacato, fica tá, 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 eu dou a nota bem curtinha, ou seja, eu estou emitindo ela metade do valor que ela vale. Eu enxergo uma nota de um tempo, mas na hora de executar, eu executo só meio. Eu vou executar bem curto. Pá, pá, pá. É isso que a gente coloca no staccato. Ele chama staccato porque geralmente a nota vai soar mesmo como se fosse estacada, né? Ou destacada. Ela vai bem curtinha, tá, 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 tudo bem? Geralmente a gente coloca esse pontinho em notas curtas, por exemplo, de semínimas ou notas ou colcheias, tá? Não é comum você ouvir esse pontinho de diminuição em notas muito longas, né? Ah, eu vou colocar um ponto de diminuição em cima de uma semibreve que vale 4 tempos, para ela valer 2. Não, aí eu já escrevo uma nota de 2 tempos, né? Então, é basicamente isso, tá bom? Então, a aula de hoje, para completar, é a fermata, que a gente já viu no Bona, inclusive, nas primeiras lições do Bona. A gente viu essa figurinha aqui, ó, que é tipo né, uma ligadurazinha aqui em cima e um pontinho no meio. Isso aqui nós chamamos de fermata. Mas, professor, quanto tempo a gente tem que tocar a fermata? A fermata é muito... né, vai ali do maestro. Então, o tempo que o maestro segurar a orquestra, vocês já repararam quando a gente faz assim com as mãos, ó? Isso aqui geralmente é uma fermata. Nós estamos sustentando. E aí a gente vai sustentar a nota o tempo que o maestro segurar a mão aberta ali, né? Segurando a orquestra, tá? Ah, mas eu estou tocando sozinho, professor. Quanto tempo então eu seguro a fermata? Quando você está sozinho ou quando você está batendo bono, enfim, você vai segurar a fermata aproximadamente o dobro do valor da nota. Então, se a nota aqui vale um tempo, você vai segurar a nota por 2 tempos. Se a nota vale 2 tempos, você vai segurar por 4. Se você tem uma fermata sobre uma nota de 4 tempos, né, uma semibreve, por exemplo aqui, ó, se você colocar uma fermata aqui em cima, você vai segurar ela por mais ou menos 8 tempos, ou seja, 2 borboletas, tá? Mas isso aqui é muito, vai mais do maestro, tá? Ah, ah, e é o que está escrito aqui. Né? Sustenta-se aproximadamente o dobro do valor da nota, embora a maioria das vezes a duração fique a critério do intérprete, a critério do maestro. O tempo que o maestro segurar, você vai ficar roxo ali, passando mal, mas você tem que sustentar a nota, tá? É para isso que serve essa fermata aqui. A partir de hoje, você vai começar a observar a orquestra tocando, ou qualquer orquestra, enfim. Observe quando você percebe que o maestro segura a mão aberta, sustentando a orquestra.
geralmente os músicos estão vendo esse sinalzinho na nota. E o maestro também vendo isso, ele vai segurar a orquestra inteira, porque ele vê uma fermata também na partitura, tá bom? E foi isso a aula de hoje, né? Há mais algumas formas além da ligadura que nós vimos na aula passada, nós temos mais algumas formas de aumentar. Ponto de aumento, metade do valor, duplo ponto de aumento, primeiro ponto vale metade, o segundo ponto vale metade do primeiro ponto. E a gente também tem a fermata. E para diminuir, a gente tem o ponto de diminuição ou o staccato, né? Tudo bem? Então, parando aqui o compartilhamento. Temos a Kelly, deve ser a Laurinha, que deve estar na aula, ou o Léo, não sei. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte agora, que eu já respondo. Tudo bom, Kelly? Boa noite, paz do Senhor, maestro. Paz, Senhor, boa noite. Acho que vocês entraram um pouquinho depois que eu já tinha começado, mas conseguiu captar aí mais ou menos a explicação? Bem no finalzinho. Tudo bem, não tem problema. Mas é rapidinho, a aula foi bem curtinha, então dá tempo de depois dar uma olhadinha lá no comecinho da aula, tá bom? Mas o que a gente aprendeu hoje foi basicamente isso. Algumas formas de aumentar o tempo da nota, que não é a ligadura, né? Então é o ponto de aumento e o duplo ponto de aumento, tá bom? Se tiver alguma dúvida depois, é só perguntar, não tem problema nenhum. Sempre lembrando, quando a gente aumenta o valor da nota, dentro do compasso não vai caber mais do que os quatro tempos. Então, a gente pode brincar ali com o aumento do valor das notas, mas sempre vai caber dentro do compasso o que ele pedir. Se for quatro tempos, só cabe em quatro tempos. Então, se tem uma nota ali que vale 3,5, só vai caber mais uma de meio para dar os quatro. Então, naquele compasso não cabe mais do que isso, tá bom? É sempre essa soma aí. Mas é matemática. Ah, viu uma notinha com um pontinho? Se a nota vale 2, o pontinho somar vai e essa nota vai valer 3, porque ela não vale mais 2 sozinho, porque ela tem um pontinho na frente, tá bom? Então é isso que a gente usa o ponto de aumento. Então, vocês vão ver ponto de aumento na lição do Bona lá para a lição número 40 e alguma coisa. É lá 40 alguma coisa, vocês não vê ponto de aumento. A gente não divide ponto de aumento. Depois, quando chega na lição 40 e alguma coisinha, a gente já começa a ver ponto de aumento. E aí vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Na hora de dividir é muito simples. E aí vocês vão aprender a dividir também esses pontos de aumento, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Brigadão pela participação de vocês. Obrigado, Kelly. Qualquer dúvida, só mandar e não esqueçam de tentar bater o Bona, tá? Daqui a pouco vem mais novidade pro Bona aí para vocês avançarem mais ainda no Bona, tá bom? Um abraço pra vocês, parando a gravação aqui. 3 minutinhos. Abraço!